Olá pessoal, então hoje vamos continuar com as aulas, né? Vamos continuar aqui com a maximização da entropia e hoje nós vamos entrar nos postulados da maximização da entropia, né? Então, continuando aqui o curso de termodinâmica e física estatística, tá? Bom, então o que vamos procurar aqui é a entropia máxima, né? E só fazendo uma retrospectiva do porquê disso, né? Isso é a tentativa de resolver o problema da termodinâmica, que é o de encontrar o estado de equilíbrio, né, e fazer a previsão para esse estado de equilíbrio. No entanto, é difícil resolver esse problema a partir de observações experimentais. E também aqui nós não podemos recorrer à mecânica estatística. Tá? Não podemos porque é uma lei federal que nos proíbe fazer isso. Não podemos porque nós queremos tratar o sistema físico do ponto de vista macroscópico e do ponto de vista experimental e empírico, né? Fenomenológico. Então, não tem sentido nós utilizarmos a mecânica estatística aqui para tratar desse problema, certo? E os postulados, eles dependem mais da justificativa do que a posteriori do que a priori. Ou seja, quando você tem um postulado, o resultado que ele te dá, ele é mais interessante do que as justificativas que você dá para aquele postulado. Então, os resultados do postulado, os postulados, eles te dão a justificativa. Então, você não precisa fazer um discurso dizendo por que usar esse postulado. Tá? É o contrário. Usando o postulado, se demonstra que é possível fazer esse tipo de coisa que faremos aqui. Então, quando fazemos um postulado, a gente pode dizer que fazemos uma aposta, né, em algum tipo de resultados. Em física, química também usa isso. Nós usamos a palavra alemã que significa Ansatz. Significa Ansatz. Seria essa aposta mais natural que podemos fazer considerando a solução formal mais simples. Então, isso acontece muito na física teórica. A gente faz uma consideração, ou várias considerações, e procuramos uma solução formal, simples. Só para acabar com a curiosidade aí, insights tem uma definição que é em uma peça de trabalho. Observe aqui que a palavra peça, ela não quer dizer peça no sentido peça de quebra-cabeça, peça de não, quer dizer peça no sentido de, por exemplo, uma peça teatral, uma obra. Então aqui essa peça é o nosso objeto teórico, né? Então nós introduzimos essa ferramenta nesse nosso objeto teórico, nessa nossa construção teórica, para que possamos resolver certos problemas. Tá? Bom, qual seria, portanto,
portanto, o critério mais simples que pode ser imaginado para a determinação do estado de equilíbrio final. Então, de acordo com a experiência, com outras físicas teóricas, aqui, então, na verdade, deveria ter diferente, deveria ter outras teorias, valores dos parâmetros extensivos do estado de equilíbrio final são aqueles que maximizam ou minimizam a função. Os extensivos. Então, tudo que é extensivo depende do tamanho. E aqui, maximiza ou minimiza, depois a gente vai ver, como eu falei na aula passada, a gente pode utilizar a minimização da energia. A gente pode fazer um intercâmbio aqui e usar também a energia no lugar da entropia, só que agora minimizando essa outra quantidade, né? Então, a função, deixa eu apagar aqui, senão não dá para vocês lerem. A função deve ter diversas propriedades matemáticas simples que garantem a simplicidade da teoria derivada a partir dela. Então, a gente está procurando uma função, né, que seja maximizada quando eu chegar ao estado de equilíbrio. E que esses parâmetros extensivos são aqueles em que eu reconheça parâmetros extensivos que sejam aqueles que maximizam essa extensão. E tem que ser simples. A gente vai procurar as coisas mais simples possíveis. E vocês verão que realmente são simples. Então vamos para os postulados. Então, o primeiro postulado, existe uma função chamada entropia, a qual nós designamos pela letra S, dos parâmetros extensivos do sistema composto, definida para todos os estados de equilíbrio, que tem a seguinte propriedade: os valores assumidos pelos parâmetros extensivos na ausência de vínculos internos são aqueles que maximizam a entropia. Veja bem, os valores assumidos pelos parâmetros extensivos na ausência de vínculos internos. Quando retiramos os vínculos, né, são esses valores que nos interessam. Sobre a variedade de estados de equilíbrio com vínculo, né? Então, o que acontece? Existem os estados que são definidos com vínculos, e quando nós retiramos os vínculos, esses estados fazem parte de um outro conjunto aí, né? Assim, postulamos a existência da entropia somente para estados de equilíbrio, tá? Na ausência de vínculo, o sistema é livre para selecionar qualquer um dos estados, incluindo aqueles realizáveis na presença do vínculo apropriado, tá? Então, eu tenho os vínculos e há a probabilidade de que o sistema vá para estados onde ele se encontrava quando havia vínculo, né? Então, eu não elimino os estados que o sistema visitava quando havia os vínculos internos, né? Então, eles podem ser eliminados ou não, mas há a probabilidade de que o sistema percorra esses estados. A entropia de cada um desses estados de equilíbrio, a partir de um vínculo, é definida, e a entropia maior é um dado estado particular do conjunto. Então, veja bem, eu tenho aqui subconjuntos, né? Blá blá blá. Eu tenho uma entropia maior que ela é uma função desse 2. Então, a gente vai ver que isso aqui é uma soma. Tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui.
máxima entropia é selecionada naturalmente pelo sistema. Então, é isso que acontece. Você mexe com o sistema livre, e ele vai para um estado de máxima entropia. Por exemplo, você tem um cubo de gelo. O cubo de gelo, você pode inclusive retirá-lo dentro da forma de gelo da sua deixando ele lá, ele vai manter uma forma. Quando você retira ele de dentro do congelador e coloca ele sobre a mesa, ele vai começar a mudar de estado. O estado para onde ele vai é o estado de maior entropia e é o estado de equilíbrio térmico entre ele e o ambiente, né? O que aconteceu aí? Nós retiramos o vínculo da temperatura baixa, a temperatura próxima a zero. Esse era o vínculo. Então, prossigamos. Então, esta frase que nós temos aqui, né? Essa frase que nós temos aqui, ela pode, então, girar, nos levar a uma relação fundamental. Então, o que nós vamos procurar aqui é uma relação fundamental entre a entropia e esses parâmetros extensivos. É isso que nós procuramos, tá? É isso que vai nos fazer encontrar um estado futuro, ou seja, fazer a previsão do sistema para o sistema. Então, se a relação fundamental do sistema for conhecida, todo atributo terminando é completamente, precisamente determinado. Então, se nós conseguirmos maximizar a entropia e encontrar essa relação fundamental entre com os parâmetros, né, nós conseguimos fazer isso aqui. Né? Então, vamos fazer uma observação algumas observações sobre a entropia. Né? A primeira delas, que vai aparecer aqui, a entropia de cada sistema é uma função simples, homogênea, de primeira ordem, né, dos parâmetros extensivos. Então, observem que ela é uma função desta forma. Esse lambda é simplesmente uma constante que está multiplicando cada um dos parâmetros extensivos. Então, a energia interna, o volume, menores, etc. Só que eu posso fazer o seguinte: eu posso escrever como sendo um múltiplo. Esse parâmetro, estando usando, eu posso fazer multiplicar aqui no lugar de então, se todos os parâmetros são uma constante lambda, então a entropia também é multiplicada. Então, se eu faço uma multiplicação em apenas um dos parâmetros através de uma multiplicação, isso não acontece. Agora, se eu faço uma mudança de escala no meu sistema de modo que eu multiplique ou divida todos os parâmetros pelo mesmo lambda, eu posso simplesmente manter os parâmetros com os mesmos valores e no final das contas multiplicar por esses valores. E aqui vamos partir para o postulado. Então, a entropia de um sistema composto é aditiva sobre os subsistemas constituintes. Então, a entropia é uma função contínua, diferenciável e monotonicamente crescente da energia, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a entropia ela é aditiva, né? Aqui temos que cada um desses termos aqui é um dos subsistemas. Então, quando retiramos um dos vínculos do sistema composto, todas essas entropias serão chamadas ao final. E ela é uma função contínua, diferenciável e monotonicamente crescente da energia. Então, além nós temos a energia interna. Então, é isso. Esse é o
temos aqui que a derivada da entropia com relação à energia para V e N constante, ela é maior que zero. E a gente sabe que a derivada de um sistema de uma função, quando é maior do que zero, isso significa que é uma função crescente, né? Então, qual era a propriedade que nós queríamos ali? Que a função fosse uma função crescente. Então, sempre que nós tivermos isso aqui, né? Então, y e x, e nós tivermos a derivada de y com relação a x maior que zero, né? Isso aqui quer dizer que é uma função crescente. Se ela é menor que zero é decrescente. Então, para a questão aqui da entropia e energia, né, SU, nós temos isso aqui, né, uma coisa assim, mais ou menos. Tá? A outra propriedade é a seguinte: nós escreveremos a derivada parcial da entropia com relação a U com V e N constante como 1 sobre T. Então isso aqui é uma definição. Tá? Mais tarde nós veremos essas definições mais a fundo. E de leituras prévias você já deve ter se deparado com isso aqui. Mas nós veremos aqui mais a fundo em aulas posteriores. Né? E continuamos carregando a propriedade aqui que nos diz que a função ela é monotonicamente crescente. Né? O que quer dizer monotonicamente crescente? Então é uma função que ela cresce assim, né? Ou ela cresce assim. Não é uma função que cresce assim. Não, essa é uma função crescente, mas ela não é monotônica. Perfeito? E aqui, das propriedades consideradas no postulado, nós temos a seguinte implicação, que o funcional da entropia pode ser invertido com respeito à energia. E a energia é uma função de valor único, contínua e diferenciável. Então, dessas duas propriedades que nós estamos aqui, isso nos permite escrever isso aqui. Então, nós temos entropia como função de V, N, R, e U como função de U, S, V, N. Por exemplo, se você tem lá a equação dos casos de PV igual a eu posso escrever aqui a pressão. Então, quando eu tenho esta pressão, ela é uma função de parâmetros T. Eu vou colocar a função. Então, eu posso reescrever a equação dos gases ideais como sendo o seguinte: eu posso escrever T como PV sobre N. Então, eu teria nesse caso T como função de T. Então, é desse tipo de caso que nós estamos falando. Mas não é qualquer função que permite fazer isso. Ela tem que ter essa propriedade de ser monotonicamente crescente, né? Ser diferenciável. Tá? Então, ela tem que ser homogênea de primeira ordem, os parâmetros e ela tem que ser monotonicamente crescente. Então, assim nós temos esse tipo de propriedade para a entropia. Né? Então, a extensividade da entropia nos permite reescalonar. Né? Então, a extensividade, além de ser uma propriedade natural da entropia, ela nos permite fazer coisas. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui entropia assim, posso escrever ela desta forma. Eu não posso
propriedade da extensividade, ou seja, o que significa ser extensivo? Depende do tamanho. Né? Se a entropia não dependesse do tamanho do sistema, isso não faria sentido. Tá? Então, o tamanho é o número de moles. Então, se eu multiplicasse pelo número de moles, não faria sentido. Além do mais, né, isso aqui tem a ver com aquela propriedade dos lambdas. Outro postulado: a entropia em qualquer sistema vai a zero no estado de temperatura. Então nós temos esta propriedade. Veja bem, essa temperatura aqui igual a zero é a temperatura Kelvin. Zero é o Então, o que significa a entropia ir a zero? Se a gente olhar para a equação de Volt, onde está e ômega e v estado, isso quer dizer o seguinte: para que a entropia seja zero, eu tenho que ter K igual a zero, porque não sabemos que não é zero, ou temos que ter o logaritmo de ômega igual a zero. Então, para que o logaritmo de ômega seja igual a zero, nós temos que ter ln igual a isso aqui, né? Ou seja, ômega igual a 1. O que significa ômega igual a 1? Ômega é um microestado. Né? Isso quer dizer que existe um estado apenas. Ou seja, nós temos certeza absoluta. Veja bem que nós nunca alcançamos o zero absoluto experimentalmente. E isso nos dá um problema, né? Porque se nós encontrarmos o zero absoluto, nós sabemos exatamente em qual estado o sistema está. Então nós temos um problema bem interessante. Prosseguindo, para um sistema simples, né, um componente, aliás, eu deveria ter falado isso aqui após isso, eu acabei pulando. Então, para um sistema simples, a gente pode escrever desta forma: tem apenas um componente, eu posso escrever assim. E aqui eu vou ter uma energia, eu escrevo um específica, energia por mol, e eu vou ter também um volume pequeno que é específico. Tá? Implicação: S tal, o S, né, a entropia, bem como o volume e o número de moles, mas diferentemente de U, tem um zero bem definido. Tá? Então eu sei exatamente quando isso aqui é zero, eu sei quando isso é zero, e eu sei quando isso é zero. Então, isso aqui é zero quando eu tenho certeza do meu estado e a temperatura é zero. O volume é zero quando as minhas dimensões se diminuem até um ponto, e um ponto que não tem nenhuma partícula. N é zero quando o número de moles é zero, né? Simplesmente não tem nenhuma partícula, então é zero, nenhuma fração do número de moles. Só que a energia não. Você não sabe quando isso aqui é zero. Você sabe quando ela é mínima, mas você não sabe quando é zero. Isso é bem diferente. Então, em suma, nós temos o seguinte, né? Aqui é o contrário novamente. Temos um sistema composto e supomos que a relação fundamental de cada constituinte do sistema é conhecida. Né? Então, a gente sabe como o sistema é construído e sabemos como as relações ocorrem. Como a gente sabe isso? Através das medições, através da observação, através do que a gente chama de fenomenologia. Então a gente estuda isso e compara com as leis da física. Essas relações fundamentais determinam a entropia individual do subsistema quando esses
se o sistema total composto encontra-se em um estado sujeito a vínculos, com valores particulares dos parâmetros extensivos de cada sistema constituinte, a entropia total é conhecida como função dos vários parâmetros extensivos dos subsistemas. Então, se eu tenho vários parâmetros extensivos, né, a entropia total é assim, mas essa ela fica mais simples. Ao invés de escrever assim, eu vou escrever assim, né? Blá blá blá. Um V igual a V2 mais perfeito. Continuando, nós temos o seguinte, outra observação. Que minimizar a energia significa maximizar a entropia, e nós demos a justificativa do porquê maximizar a entropia. Quando nós maximizamos a entropia, ou seja, procuramos pela maior entropia, nós vamos para aquele estado mais provável, para o estado mais provável de acontecer. Vocês lembram lá da soma dos dados? Então, se vocês fizeram as contas e jogaram os dados, vocês viram que as somas mais prováveis de acontecer são aquelas que têm mais microestados, né? Então, quais são as somas? É 2 mais 1 que dá 3, é 2 mais 2 que dá 4, 3 mais 1 que dá 4, ou é 2 mais 3 que dá 5, 3 mais 2 que dá 5, 4 mais 1 que dá 5. Qual é a soma que proporciona um número maior de microestados? É isso que está por trás desse conceito. Então, tanto faz aqui, né? Minimizar ou maximizar, mas pode ser que operacionalmente minimizar a energia seja mais fácil, né? Então, nós temos aqui basicamente duas coisas que podem acontecer, né? Então, pode acontecer na hora de estarmos tratando da mecânica mesmo aqui, né? Energia mecânica, né? Sem os efeitos técnicos, a gente tem o seguinte: nós vamos minimizar a energia, né, como condição de espírito, tá? Se considerarmos os efeitos técnicos, nós temos uma função dos parâmetros mecânicos, né, mais. Tá? Então, esses parâmetros mecânicos quais são? Pode ser pressão, força nuclear, volume, etc. Então, essa observação é bastante importante. Talvez seja mais fácil minimizarmos a energia aqui, mas o conceito por trás e por que quereríamos minimizar a energia para encontrar, né? O que queremos encontrar? O estado mais provável, né? Só que na mecânica, o estado mais provável ele é aquele com a menor energia. Perfeito? Então, vamos continuar. Então, sobre a correspondência entre termodinâmica e mecânica. Então, a correspondência entre termodinâmica e mecânica, ela vai garantir o princípio do equilíbrio termodinâmico. Mas aqui, o equilíbrio termodinâmico vai ser reduzido ao equilíbrio mecânico. Tá? Então, isso aqui é como se
se fosse um efeito, um reflexo da primeira lei da termodinâmica, né? Então nós temos a primeira lei da termodinâmica, que ela nos diz o seguinte: ela insere o calor como forma de energia, tá? Então nós temos o princípio da conservação do calor inserido na primeira lei como forma de energia, né? Então, se não tem esses efeitos térmicos, nós continuamos tendo isto aqui. Nós continuamos tendo a maximização da entropia e a minimização da energia, que é garantida por esta derivada aqui, né? E as propriedades, né? Contínua, diferenciável, monotonicamente crescente. E os parâmetros intensivos, como ficam, né? Veja bem que a energia aqui, ela vai ser escrita como função da entropia, do volume, do número de moles, né? A variação infinitesimal, nesse caso aqui, ela vai ser feita dessa forma. Então, eu vou ter as derivadas parciais em termos de diferencial. A definição de diferencial nos dá assim, né? Nos dá isso. Nos dá a diferencial em relação a uma das variáveis, mantendo as outras duas constantes, vezes a variável sobre a qual está sendo tomada a derivada, né? Isso acontece para as outras três. Então, é a soma dessas três partes aqui. Então, nós temos a energia como um parâmetro intensivo aqui. E, dessa forma, a gente define derivada de U com relação a S como temperatura, isso a gente definiu lá atrás, isto aqui definimos como pressão, isto aqui definimos como potencial químico μ. Falo novamente, nós veremos isso com mais detalhes, né? Como que eu chego, que relações são essas, como eu chego aqui, que veremos isso com os potenciais termodinâmicos e as relações de Marx. Então, podemos escrever a equação anterior, esta aqui, né? Esta, quando eu tenho essa série de derivadas, como, né, a derivada diferencial TdS menos PdV mais μN, né? Então, isso aqui, ele pode ser descrito como um sistema que tem as paredes adiabáticas, certo? Então, fronteiras adiabáticas aqui, passa a carga e eu tenho dois subsistemas, né? Eu posso ter a seguinte situação, onde não passa calor de um lado para o outro aqui, não passa calor, ou passa calor, né? Então tem uma fronteira diatérmica. Ou passa a partícula de um outro lado, para o outro, ou não passa a partícula. Quando passa a partícula de um lado para o outro, ou seja, o número de partículas muda, do lado 1 para o lado 2, entra aqui. Algumas vezes, quando eu retiro essa fronteira, pode acontecer uma reação. Esta reação descrita pelo potencial químico. Então, nós veremos lá a mecânica estatística que isso aqui faz parte do sistema de padrão. E se a gente fizer a comparação com as expressões que vocês viram em leituras de professor dele, nós temos processos intuitivos mais com esta cara aqui. Agora, vamos relembrar o que significa importado. Isso aqui é uma diferencial exata. O que significa uma diferencial exata? Por exemplo, um sistema. E eu quero chegar do ponto A ao ponto B, certo? Então o que acontece? O estado do meu sistema, o ponto A, ele tem um valor, né? Ele tem
certo estado. O ponto B ele é um outro estado. O que acontece? Há variáveis termodinâmicas aqui que dependem do caminho. Ou seja, se eu vier por aqui de A para B, ou se eu vier por cima de A para B, o valor é diferente. Vamos ver aqui embaixo. Por exemplo, se eu tenho B por V, se eu considerar que não há mudança, se eu considerar o trabalho aqui, ele vai ser a área sobre a curva, né? Agora, se eu mudar o caminho, a área sobre a curva é menor. Então, a diferencial do trabalho ela é inexata, porque depende do caminho. A função a qual ela está se referindo, nesse caso é o trabalho, ela é uma função de trajetória. Ela não é uma função de ponto, é uma função de trajetória. Ela depende da trajetória que ela é feita no espaço, dos parâmetros. Já a energia não. A energia eu posso ir por qualquer caminho. Ela é uma função de ponto, estado, certo? Então, calor e trabalho, eles são função de trajetória. E para um número de moles constantes, eu posso considerar esse número de moles não muda, que é o caso que eu escrevi aqui em cima, é o caso de uma reação química ou uma troca de partículas de um lugar para o outro. Posso escrever a equação assim. Ou seja, o tempo diferencial exato do trabalho é igual a menos PdV. Um trabalho quase estático. O que é um processo quase estático? É um processo que é uma sucessão de estados de equilíbrio. Então o que acontece? Cada ponto ali, se eu tenho, de novo P e V, cada ponto desta curva é um estado de equilíbrio. E para que isso aconteça, o estado do sistema é mudado. E esse devagar depende de substância para substância. Então ele é mudado muito aos poucos, de maneira que o sistema não sinta o que está acontecendo. Por exemplo, então você já deve ter tido a prazerosa experiência de tirar uma garrafa de cerveja da geladeira e tocar na garrafa de cerveja, ou seja, a garrafa de cerveja está ali perto de 0 grau, a tua mão está perto dos 36 graus, né, 36,5 graus, você fornece energia para essa garrafa de cerveja, fornece energia para o sistema e ele congela. Por que aconteceu isso? O que aconteceu se eu estou fornecendo energia, ou seja, estou aumentando a temperatura do líquido e o líquido congela? Essa pergunta é interessante, né? Então, o que acontece? Não é o que aconteceu enquanto você fornece energia, mas o que aconteceu durante o congelamento. Então, acontece o seguinte. Então, nós temos aqui, por exemplo, o tempo, né? E temos a temperatura. Então, aqui nós vamos marcar a temperatura como se fosse o eixo, a origem, como se fosse a temperatura de congelamento da cerveja. O que acontece? Ela vem muito lentamente. Ela começa a congelar muito lentamente. Muito. O
que acontece? Quando ela passa da sua temperatura de congelamento, né, é como se não tivesse passado. Porque ela vai de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Então ela não sente essa mudança aqui. Ela vai de um estado para outro, de um estado para outro. O que acontece? A temperatura de congelamento é esta aqui. A TC, temperatura de congelamento. E a cerveja está abaixo da temperatura de congelamento. A hora que você pega na garrafa de cerveja, o que você faz? Você faz a cerveja saltar deste ponto para este outro ponto aqui, que continua abaixo da temperatura de congelamento, né? Agora, como a mudança foi finita e não infinitesimal, o sistema entende que ele deve congelar. É por isso que ocorre essa maravilha que é o congelamento da cerveja quando você retira da geladeira, tá? Então, aqui nós temos o calor, né? Nós também temos nós temos essa diferencial exata aqui também para um fluxo de calor quase estático, tá? E o termo adicional aqui, o MIN, o MIDN, que é onde o Mi é o nosso, ele é o nosso potencial químico, ou melhor, é o nosso potencial químico, a gente vai poder escrever assim em termos dessa coisa chamada trabalho químico, quase estático, né? E tudo aqui tem dimensão de energia, né? O que seria esse trabalho químico quase estático, né? É o que acontece quando você muda o número de moles, ou o número de partículas, né? É a energia que você usa para mudar o número de partículas, né? Seja ela mecânica, seja ela energia química, qualquer energia aqui, né? Então era isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Obrigado.